A imunidade jurídica para fabricantes da vacina H1N1. Lucro a todo custo, mesmo utilizando-se para isso cobaias humanas. A ministra da Saúde dos Estados Unidos, Kathleen Sebelius, assinou um decreto que garante a total imunidade jurídica para os fabricantes de vacinas contra a gripe suína em todos os processos criminais que possam se originar de qualquer ligação da nova vacina contra esta gripe. Além disso, este urgente programa do governo, ao custo de 7 bilhões de dólares, tenta lançar no mercado a vacina contra o H1N1, antes da alta estação da gripe, que começa no outono, e sem proceder com as usuais medidas de segurança. Trata-se talvez, nesta histeria oficial apoiada pela Organização Mundial de Saúde, da declaração do vírus H1N1 em pandemia mundial como algo totalmente diferente. Primeiramente, nem a Organização Mundial da Saúde, nem o Center for Disease Control, nem qualquer instituto científico, apresentaram a prova científica necessária para a existência do alegado vírus influenza H1N1. Para tal prova seria necessário isolar o vírus, segundo critérios científicos, determinar e fotografar com microscópio eletrônico. Esse é o procedimento padrão. Mesmo assim, ele é usado para alertar mundo afora contra uma pandemia. O pânico espalhado pelo lado oficial ante uma suposta ameaça através da gripe suína toma dimensões dignas de romance de ficção científica à la George Orwell. O decreto que a ministra Sebelius acabou de assinar garante aos fabricantes de vacinas contra a gripe suína, segundo lei que entrou em vigor em 2006, imunidade jurídica em casos de calamidade pública mundial na saúde. Por que isso foi feito? Não parece claro o plano tramado por trás das cortinas. Desde que a Organização Mundial da Saúde, seguindo uma recomendação do Grupo de Trabalho para Questões de Imunização, Strategic Advisory Group of Experts on Immunizations, declarou a infecção H1N1 como fase 6 ou pandemia, podem ser iniciadas imediatamente medidas de caráter emergencial de saúde pelo mundo afora, até mesmo em países como a Alemanha, onde o número de casos de infecções H1N1 registrados, ou até mesmo somente suspeitos, podem ser contados nos dedos da mão. Mas ainda vem o pior. Agora, quando o governo Obama assinou um decreto que garante a imunidade jurídica contra vindouros processos criminais, o órgão regulamentador de medicamentos FDA dos Estados Unidos e os órgãos públicos da saúde da Grã-Bretanha decidiram que as grandes empresas farmacêuticas Big Pharma podem colocar vacinas no mercado, antes que os resultados das pesquisas sobre seus efeitos colaterais sejam conhecidos. As primeiras doses da vacina contra a gripe suína serão liberadas antes que estejam disponíveis os dados sobre efeitos colaterais e eficácia. A vacina não testada contra a pandemia deve ser aplicada em 2 altas doses. Uma marca deve conter um composto químico adicional em sua formulação, o assim chamado de adjuvante, para tornar a vacina mais eficaz, mas que aumenta drasticamente o perigo de possíveis efeitos colaterais. Primeiramente, devem ser vacinadas as crianças, elas tomam a vacina provavelmente já um mês antes dos resultados dos testes serem conhecidos. Na Grã-Bretanha, os órgãos públicos da saúde (NHS) receberam a ordem de se preparar para o pior dos casos. A gripe suína pode provocar a morte de até 65 mil vidas no próximo inverno, dentre eles milhares de crianças. O governo britânico já encomendou 132 milhões de doses da vacina junto a 2 fabricantes, GlaxoSmithKline e Baxter, os quais licenciaram já previamente 3 vacinas bases em preparação contra uma pandemia. Isso soa como encomendado, embora a OMS e os epidemiológicos assegurem que não é possível se preparar antecipadamente frente a uma ameaçadora mutação do atual e relativamente inofensivo problema do H1N1. Tudo muito suspeito. Realmente é inacreditável que o grande fabricante farmacêutico Baxter já tenha requerido a patente para a vacina H1N1, um ano antes que o primeiro caso do suposto H1N1 tivesse sido relatado.
E mais além lê-se no requerimento como adjuvantes adequados são considerados géis minerais, hidróxido de alumínio, substâncias tensoativas, lisolecitinas, plurônico e polioli, poliânions ou emulsões oleosas como água em óleo ou óleo em água ou uma combinação disto. A escolha dos adjuvantes depende naturalmente da aplicação planejada. Desta forma, por exemplo, a toxicidade depende do organismo-alvo e pode variar de não tóxico até altamente tóxico, ou seja, mortal. Não existe qualquer dispositivo legal. Poderia ser que a Baster esteja se preparando para vender muitas centenas de milhões de doses da vacina que contém o altamente tóxico hidróxido de alumínio como adjuvante. Talvez fosse a hora de exigir que todas as lideranças da OMS, da SAGE e do CDC, do governo Obama, os membros do gabinete e do Congresso norte-americano, que liberaram 7 bilhões de verba para o H1N1, e consentiram que a indústria farmacêutica recebesse imunidade perante as posteriores indenizações que seus produtos viessem a causar, se colocassem eles próprios à disposição como cobaias para a nova vacina. Assim pode-se observar os resultados. O mesmo deveria valer para outros órgãos públicos ou instituições que exigem que os cidadãos sejam vacinados com a vacina H1N1 da GlaxoSmithKline ou Baster. Eles devem atentar que a vacina seja realmente segura. E mais, a OMS não registrará mais os casos do H1N1. Um outro sinal de que todo mundo está fazendo o papel de idiota neste cenário de gripe suína da OMS, se mostra a mais nova decisão desta instituição atuante internacionalmente, que justamente deveria ser responsável em vigiar este princípio das chamadas pandemias ou somente epidemias pelo mundo afora, de não seguir mais o desenvolvimento da gripe suína. Em um informativo publicado em sua página na rede, encontra-se o espantoso anúncio que os casos de H1N1 não serão mais registrados. A última contagem da OMS, de 6 de julho, resultou em 96.512 casos confirmados em 122 países, dos quais 429 mortes. Aparentemente a OMS quer dizer através deste novo passo, que o número de casos confirmados em laboratório é irrelevante. No informativo pede-se que os países continuem a noticiar os casos confirmados. Os países devem também atentar a eventual aumento dos casos de morte que poderiam indicar a mutação do vírus para uma forma mortal. Outro sinal, que dever-se atentar com cuidado, seria o aumento de casos em escolas, um aumento dos infectados e frequentes internações. Também a CDC em Atlanta apoiou a decisão do OMS. Dr. Michael T. Osterholm, diretor do Centro de Pesquisa e Vigilância de Doenças Infecciosas da Universidade de Michigan, admite que os testes para confirmar o H1N1 influenza não são exatos, mas conduzidos mais pela sorte, ou forçados pela suposta sorte, pois fazer a coisa errada pode ser pior do que fazer nada. Portanto, a OMS decidiu não mais registrar os resultados dos testes, os quais não fornecem qualquer quadro científico se alguém contraiu ou não H1N1. Ela também decidiu não contar mais os resultados de testes e casos confirmados do H1N1 por todo o mundo, porque a gente pode presumir que na maioria dos casos trata-se da gripe suína H1N1. Isso não pode ser considerado uma pesquisa científica, que sobre seus fundamentos nos aconselha a vacinar nossas crianças. Não com nossas crianças. Infelizmente, assim, milhões vão morrer. E ninguém será preso por isso.